amigos do Kardec Houston, amigos do Sunrise, amigos de Austin, de Dallas, de San Antônio, do sul e do interior do Texas, de todos os Estados Unidos, incluindo o Havaí, a Austrália, o Canadá, a Argentina, do Brasil de norte a sul, passando por Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, amigos de Jales e amigos da Europa, Lisboa e Madrid. É um prazer ter vocês todos conosco. Bem-vindos! Um forte abraço para todos vocês. Nos apresentando, eu sou Fernanda Wienskowski, aqui representando o Grupo Kardec Houston, e os nossos convidados de hoje são os amigos muito especiais e muito queridos, os amigos e irmãos, parceiros de trabalho, Carlos Campetti e Geraldo Campetti. Que prazer ter vocês aqui nessa noite, é uma honra estar com vocês nessa noite linda. O Carlos é palestrante espírita, diretor da Federação Espírita Brasileira, na área de estudos, presidente do Centro Espírita Sem Fronteiras, com estudo online em português e espanhol, conferencista internacional, educador espírita, autor de vários livros, em especial Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, e outros, entre outros. Ele é o cofundador desse grupo, Kardec Houston, e em 1994 fincou a bandeira de Kardec aqui no Texas, sendo esse o primeiro grupo do estudo da doutrina espírita aqui no Texas. Então é uma honra, realmente, é um dia especial para o nosso grupo. Mas o mais importante da sua bio, Carlos, como eu sempre falo, é essa amizade, esse carisma. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Satisfação imensa estar com você. E a nossa saudação fraterna a todos que estão nos acompanhando nessa live de hoje. Agora apresentando o Geraldo. Geraldo é palestrante espírita, educador, conferencista, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, apresentador na FEB TV dos programas Entre Dois Mundos e Gostinho de Leitura. É responsável pelas áreas de comunicações, comercial, o Reformador, a revista, memória e documentação, que inclui a biblioteca de livros raros, o museu, a editora. Ele é autor de vários livros, em destaque A Vida no Mundo Espiritual, que é um estudo, um guia, um estudo da obra de André Luiz, O Espiritismo de A a Z, Biblioteca Espírita, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, Orientações Terapêuticas à Luz da Psicologia Espírita, Anotações Espíritas, Índice da Revista Espírita, entre outros. Mas o mais importante, Geraldo, da sua bio, de todas essas credenciais, é esse seu coração generoso, a sua simpatia, o seu carinho e a leveza com que você traz aprendizado tão importante para nós. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer o convite de Fernanda, querida amiga. Boa noite, mano Carlos Campetti. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma satisfação estar aqui com vocês, viu? Para essa noite festiva, espiritual, que a gente possa aproveitar bem o nosso bate-papo. Estamos à disposição. Muito bom. Vocês são amigos muito queridos, realmente considerados como irmãos. É uma alegria enorme ter vocês aqui, principalmente os dois juntos, o que é muito raro. Conseguimos encontrar um pedacinho da agenda ali e agradecemos vocês terem aceito o nosso convite, ainda mais porque aí no Planalto Central são 3 horas a mais. Então, realmente agradecemos muito. E, como sempre, nós iniciamos com uma prece e vamos pedir a você, Carlos, que nos conduza agora, nesse momento de oração, para iniciar a nossa live. Muito bem. Nos concentremos, então, buscando a sintonia mais íntima com os benfeitores amigos e elevando os nossos sentimentos e pensamentos aos planos superiores da vida,
para dizer obrigado, Mestre Jesus, por todo o amparo e assistência que nós temos recebido, por tuas orientações seguras, que nos foi exemplificada na tua passagem aqui entre nós. E temos a esperança, Senhor, de conseguir entender, mas mais que isso, sentir e vivenciar a tua mensagem nas relações com os nossos semelhantes, porque ela é a essência da lei divina que regula a nossa ação espiritual. Do Senhor, agradecemos aos teus prepostos, trabalhadores do bem, nossos companheiros de jornada que militam também cuidando e realizando o seu processo evolutivo, dedicados ao bem dos semelhantes e ao processo evolutivo do nosso planeta. Os nossos agradecimentos a todos os benfeitores amigos e o nosso pedido, Senhor, de amparo e assistência para todos nós, para os nossos lares, os nossos familiares, nossos seres queridos e também pelos nossos irmãos em humanidade, muito especialmente nesses momentos difíceis de pandemia, quando nos sentimos tão abalados, a dor batendo nas portas vizinhas, às vezes a nossa própria porta. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar com a confiança e a certeza de que a vida continua, de que a realidade espiritual prevalece e de que nós estamos passando por essa expiação e essa provação difícil por necessidade evolutiva nossa. Ajuda-nos a perseverar no caminho do bem, Senhor, e que nesta noite nós possamos contar com a assistência dos teus prepostos, nossos mentores amigos que nos inspirem, não apenas as palavras, mas principalmente o entendimento daquilo que aqui vamos conversar à luz do Espiritismo, que revivesse para todos nós o teu Evangelho, Senhor, de amor e luz. Obrigado e graças damos a Deus, nosso Pai. Obrigada, Carlos. Essa live é sobre nós como espíritas e os nossos convidados já estão aí presentes, nossos amigos. Os nossos convidados gostam de saber de onde vocês estão participando. Então, por favor, entrem aí a cidade, o estado, o país, se for o caso, para que nós possamos saber. E podem incluir seus comentários em relação ao tema, e nós vamos, então, caminhando juntos aqui. E nós abrimos essa live, que nós vamos falar de vários assuntos, né? Mediunidade, pandemia, espiritismo. Nós abrimos fazendo uma referência a Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro aqui, tão importante, do Divaldo Franco, que ele diz o seguinte, na página 91, vou ler aqui direto do livro. O conhecimento do espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. Então, nós recebemos algumas perguntas dos nossos amigos, e a pergunta é em relação ao trabalho, né, na divulgação do espiritismo, o aprendizado que ele traz. Nós gostaríamos de saber de vocês como que vocês começaram, como vocês conheceram o espiritismo, começando com o Carlos, né, em ordem alfabética. Você gostaria de compartilhar conosco? Sim, Fernanda. Bom, eu normalmente lembro que das minhas primeiras lembranças desta encarnação vendo o meu pai sentado na cama pela manhã lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, uma das lembranças que eu tenho também era ele, todos os domingos, ouvindo o programa do Alziro Zaru, em ondas curtas, que era emitido do Rio de Janeiro e chegava até o interior de São Paulo. Nessa época, eu era muito criança, não é? Muito pequeno, e eu não tinha uma noção da realidade espiritual. Mas, aos 9 anos, depois de já ter passado por algumas experiências, não é, da mediunidade, ainda bem pequeno mesmo,
e depois, mais tarde, tendo a oportunidade de assistir, mais ou menos com uns 4 anos, 5 anos, um trabalho mediúnico, né, de forma meio acidental, mas eu pude assistir. E então, aos 9 anos, eu fui morar com uma tia nossa, tia Rosária, né, Geraldo? E neste ano ela me apresentou os livros de André Luiz, de Allan Kardec, e ela era evangelizadora, então me levou para a evangelização, e com ela assisti, então, pela segunda vez um trabalho mediúnico. Eu tinha 10 anos à época, e ela conseguiu permissão para que eu assistisse o trabalho mediúnico. Eu estava lendo André Luiz e Kardec, né, o diretor da reunião, confiança, permitiu que eu assistisse à atividade mediúnica. Então foi por aí que a gente começou, voltando para casa depois, um ano depois, no interior de São Paulo, onde não tinha centro espírita. Eu falei com a minha mãe se ela pudesse conseguir um dinheiro para a gente ir na cidade próxima, que era Jales, não é? Próxima de Urânia, para comprar no centro espírita os livros que a tia tinha. E aí fomos lá, passado um tempo, ela tinha conseguido juntar um dinheiro, aí fomos lá e compramos. Eu comprei uma biblioteca inteira de uma vez, né? Porque tudo que a moça tinha lá, eu trouxe um exemplar do que ela tinha para vender no centro. Aí comprei a obra de Emmanuel, que tinha, André Luiz, a de Kardec, não é? Alguma coisa já de outros autores que ela tinha disponível, e levei para casa e fomos ler, né? Começar a ler. Foi por aí. O Geraldo fala mais agora, que tem algumas coisas que entra a participação dele aí na frente. É com você, Geraldo. Pois é, o Manuel, ele é o primeiro, eu sou o último, né? Eu costumo dizer assim, ele é o primogênito, eu sou o pós-gênito. Nós temos aí entre 6 a 7 anos de diferença. E quando éramos criança, né, ele, enfim, mais adolescente, o Mano sempre foi uma referência para mim, sempre como um segundo pai. O papaizinho querido era, durante um período bom da sua vida, caminhoneiro, então ele passava praticamente a semana fora, voltava no final de semana, e o Mano era basicamente aquele que nos orientava, que nos dava aí os encaminhamentos e tudo. E foi assim que a gente adentrou no culto do Evangelho no lar. O Cal devia ter esses 9, 10 anos, eu estava ali com os meus 4 anos, né? Nós temos de 6 para 7 anos aí de diferença. E foi quando a gente começou juntos em família, porque o papai sempre foi essa referência, né, de espírita, assim, no exemplo, no esforço, embora não tenha tido a oportunidade de estudar, e até por isso o Mano Carlos é quem traz para nós, para o nosso lar, com esse exemplo do papai, mas tomando a experiência da tia Rosária, ele traz o culto do Evangelho no lar. Então é implantado o Evangelho em casa por esse contato que o Mano teve, a experiência que ele adquiriu, ainda muito novo, não é? Mas já assim, com essa maturidade espiritual desde pequeno. Então a gente começou a frequentar, fazíamos o Evangelho no lar uma vez por semana, salvo o melhor juízo, era às 7 horas da noite no domingo, né, Mano? Que a gente fazia. E aí fazíamos regularmente, era religiosamente ali, e eu me lembro que a gente ia participando e tal, em dado momento eu quis fazer alguns comentários, né? E eu não, enfim, tinha vontade de conversar, de falar, conhecia pouco, mas enfim, aí fomos começando a comentar e tudo, e eu me lembro que o Mano uma vez pediu para fazer a prece do Pai Nosso, e aí eu não sabia fazer a prece do Pai Nosso, eu sabia fazer até a metade. E aí pô, me marcou demais isso na minha vida. Eu devia ter aí, eu acho que 8 anos nesse período. E aí o Mano, que eu nunca me esqueci isso, ele pediu para o outro irmão nosso, que é o André Luiz, que é o segundo, né? O Cal é o primeiro, ele é o segundo, daí tem a Rose e tem eu sou o último. E aí ele pediu para o André me ensinar, não sei se você recorda disso, Cal, para o André me ensinar a prece do Pai Nosso antes de dormir. Então o André, ele fazia a prece em voz alta, e foi assim que eu aprendi, porque eu não sabia fazer o Pai Nosso ainda, né? E aí a gente foi, né, em contato com essa experiência,
tivemos o contato com os livros das obras básicas, né, de Allan Kardec, direto nos livros mesmo, e fomos trabalhando ali a nossa infância e juventude, foi muito prazeroso. Nós tivemos a oportunidade de compartilhar um centro espírita, né, que praticamente não existia, porque o presidente ele fazia o trabalho assim, praticamente mediúnico, né, Cal? Era a única coisa que existia no centro espírita. Era o único centro espírita na cidade e era um grupo mediúnico que tinha apenas, né? E a gente, quando chegou, falou, não vamos abrir outro centro, é uma cidade muito pequena, vamos trabalhar compartilhando ali, quem sabe. E aí nós elevamos, né, a parte do estudo, né, com as palestras, com a mocidade. Eu me lembro até, né, mano, a gente fundou a mocidade, MEFOV, era Mocidade Espírita Fonte Viva, Emmanuel, Fernando, esse era o nome da Mocidade Espírita. E éramos nós familiares ali, né, era o Cal, eu, a minha irmã, o meu irmão André, e mais alguns colegas, eram uma meia dúzia, mais ou menos. Eu me lembro até hoje, tinha uma colega, e um colega do Cal, um amigo, trabalhava no escritório, então a gente preparava os planos de aula, né, os planos da aula da mocidade, e era batido assim em máquina de escrever, manual, colocavam 6 vias de carbono, e a gente ali tinha já todas as etapas da aula, era muito gostoso, muito caseiro, muito familiar, e foi assim que a gente foi se formando. Nosso estudo foi com base mesmo nessa orientação toda, e a gente teve essa satisfação de ter o contato, né, com o Espiritismo desde pequeno. Pelo que eu me recordo, o primeiro livro que eu li foi Sinal Verde, de André Luiz, e eu já li ali como, né, já com um lápis na mão, tomando nota no próprio livro e anotando as palavras que eu não entendia, eu anotava a parte, buscava no dicionário, anotava o significado, e aí ia fazendo isso, né, várias vezes a palavra se repetia e eu já tinha anotado, e aos pouquinhos fui adquirindo, né, um certo vocabulário, foi assim que eu fui aprendendo, né, nesse estudo praticamente, né, individual, mas sempre com apoio, né, então o Mano Carlos foi sempre para mim e continua sendo uma referência. Hoje as nossas distâncias em termos de idade são menores, evidentemente, mas na infância e na adolescência faz uma grande diferença, né, então a minha gratidão aqui, colocada em público, ele sabe que não é um elogio, porque não precisa disso, mas é o reconhecimento, né? É um gesto de reconhecimento de amor por tudo que eu recebi. Hoje, se a gente, né, desenvolve alguma tarefinha, é graças a esse suporte todo, a esse, né, apoio e o trabalho sempre coletivo em equipe que a gente está desenvolvendo aí. Então, nós vemos, pelo que você está falando, a importância de fazer o evangelho na família, no lar, porque isso foi fundamental para você, né? Isso é muito importante. E aí, Carlos, você é tão jovem, já em contato com esses livros de André Luiz, que é uma coleção importantíssima, você teve dificuldade para entender o conteúdo? E se você teve, como que você conseguiu superar os obstáculos que você encontrou? Muito interessante a pergunta, Fernanda. Logicamente, quando eu li a primeira vez, que a tia Rosária me emprestou, ela não tinha a coleção toda. Ela me emprestou o que ela tinha. Eu não conseguia entender tudo que estava lendo, não conseguia mesmo. Mas, ali com ela, a gente conversava, eu perguntava, ela respondia como ela podia. E graças a Deus, naquela época, Fernanda, a escola era muito boa. Então, a gente aprendia a consultar dicionário na escola. E aí eu aprendi a consultar no dicionário, né, lá com meus 10 anos de idade, como buscar a referência. Não tinha esse negócio de você encontrar tudo. Hoje você encontra tudo no celular. Não é? Se você está usando o Kindle, por exemplo, você clica em cima da palavra e vê o significado, né? Mas naquela época não, você tinha que abrir o dicionário mesmo, né? E eu achava tão interessante que as pessoas diziam que o dicionário era o pai dos burros. E já naquele tempo dizia, mas como é que pode ser pai dos burros? Não é? Porque me dá a impressão que é só os inteligentes que consultam o dicionário. Os burros são burros porque não consultam o dicionário, não é isso? Então eu já vi uma contradição lá, porque o dicionário é uma coisa maravilhosa. E aí aprendemos na prática. E todo livro que você tem dificuldade de entender, tem gente que diz assim, eu não leio Leon Denis porque eu não consigo entender. Né? As palavras são muito difíceis. O que eu aprendi? Se você consulta o dicionário, quando chega lá mais ou menos na página 80, na página 100, você já se acostumou com o vocabulário,
você passa a consultar o dicionário menos, até quase dispensar, não é assim, Geraldo? Então, todo livro, não importa a dificuldade que ele seja, o vocabulário que ele tenha, se você consulta o dicionário, chega numa certa parte, você já vai diminuindo a necessidade da consulta até dispensar. É verdade. E essa leitura, né, a gente vai aprendendo, Fernanda, assim, na experiência, que a gente às vezes lê por curiosidade, né, por um deleite, por um prazer da leitura, mas a leitura espírita, desde pequeno, a gente aprendeu que é diferente. Não é uma leitura para você devorar o livro e ficar meramente com a informação. Tem um significado muito mais profundo, que é esse da nossa transformação moral. Então, há uma lição, há um ensino, né, mano, assim, que a gente não pode desperdiçar, a gente não pode desprezar. E é o que Indalício Mendes ensina isso para a gente, né? A leitura tem que ser reflexiva, a leitura ponderada, não é? Não pode ser rápida. E é assim que a gente vai aprendendo. Comparar, analisar, né, refletir. Eu me recordo, eu tenho uma lembrança que é muito saudável. Quando eu estudava, né, eu estudava de manhã, num certo período, eu chegava em casa. Então, nós aprendemos desde pequeno com a mamãe e com o papai, os ofícios dos serviços, de cumprimento de obrigação, de tarefa. Ninguém era assim, né, de não fazer as coisas. A gente fazia. Eu fui o que menos fiz, porque o mais novo, o caçula, às vezes a gente é meio que privilegiado nesse sentido. Então, por exemplo, o Mano chegou a lapidar madeira, sabe? Aquele trabalho pesado mesmo, você pegar uma madeira que é uma lasca, né, que faz cerca e tudo mais, e lapidar, ele e o Mano André. Eu nunca peguei no machado, né, para fazer isso, ajudei a carregar caminhão. Isso ajudava, era peão e tudo, era tão gostoso, né, enfim, mas trabalho pesado. E aí eu me lembro quando, né, a gente tinha os tempos livres, porque fazíamos as obrigações, mas tinha, né, no interior muito tempo livre, e eu adorava ir ao alpendre. Lembra, mano, aquele alpendre da mamãe, Sim, cheio de plantas, com vermelhão no chão, né? A mamãe ilustrava tudo e volta e meia a gente tinha que ajudar. Eu adorava quando ela lavava aquilo, e lavava quase toda semana, umas 2, 3 vezes na semana, e o moleque escorregava naquilo, assim, era uma delícia, né? Brincava. E tinha aquelas cadeiras, Fernanda, não sei nem se você sabe dessas cadeiras, que elas são assim de metal na lateral e tem uns fiozinhos de plástico. A do interior até hoje tem. É uma delícia. Você senta, sai todo marcado, assim, aquela coisa. E eu ficava, então, chegava, né, depois que eu almoçava e tudo, ia ler. Eu me lembro que pegava um livro do Evangelho de bolso e do Livro dos Espíritos, de bolso. Era a edição do IDICAL, do Instituto de Difusão Espírita. Na época, eu me lembro até o Evangelho era branquinho e o Livro dos Espíritos acho que era azulzinho. Então, fazia leitura ali e ficava naquele vespertino, sabe, naquela tarde, assim, refletindo, né, curtindo aquela leitura, e eu já, a sensibilidade, né, já sentindo ali que nós não estávamos sozinhos. Então, para mim, aquilo também, Fernando, é uma lembrança muito agradável, sabe, de aprendizado. Que legal ouvir isso. Muito legal ouvir as histórias de vocês. Eu queria saber quais são os seus livros preferidos, assim, aqueles que vocês sempre voltam e aqueles que trouxeram mais conhecimento e com os quais vocês se conectam mais. Vamos conversar com você, Carlos. Olha, Fernanda, os meus preferidos, de fato, são a codificação, Allan Kardec, né? E a gente aprende muito, e aprendemos que Allan Kardec a gente precisa estudar a vida inteira. Então, nós vamos ciclicamente, a gente pega do que é o Espiritismo, e vamos ao Livro dos Espíritos, e vamos até a Revista Espírita, 1869, e começamos de novo, quando termina. Isso com leitura diária de Kardec. Mas eu tenho, assim, uma queda muito grande por Leon Denis. Adoro, simplesmente. Leon Denis é uma luz, simplesmente, na explicação dos conceitos, né? Então, gosto muito de Leon Denis. E aí vem uma série, não é? Ivone Pereira, os livros da Ivone, para mim, são, assim, tudo de muito especial. E vamos, então, com o André Luiz, Emmanuel, Nossa Senhora. Aprendemos muito a respeitar Manuel Filomeno de Miranda, né? A obra de Joana de Ângeles
Então é bastante difícil dizer qual é o preferido de fato, porque esses todos, e ainda tem um monte de outros que a gente poderia colocar que a gente gosta muito, não é? De Com ler. certeza. Tem um que eu sei que é especial para você, que é Memórias do Padre Germano. Isso, Memórias do Padre Germano é o livro preferido da família toda. A gente, em família, nós já lemos 4 vezes esse livro. E individualmente, aí não sei nem quantas, mas... Eu sei que você especificamente sempre menciona esse. E você, Geraldo, quais são os seus livros preferidos e por quê? Ô, Fernanda Mano, se essa pergunta fosse no Enem ou no vestibular, eu reprovaria, porque é muito difícil para eu responder essa pergunta, né? Assim, porque como o Mano falou, são vários livros que a gente gosta. Primeiro, eu pela própria profissão, né? Eu sou bibliotecário, então eu trabalho com livro desde a minha formação, aliás, antes da formação mesmo, que eu sempre gostei de livro, sempre gostei de ler. Eu nunca fui um leitor, assim, assíduo, mas eu sempre gostei de ler. E, e sempre tive contato com os livros. Eu me lembro na infância, ali, adolescência, Cal, que a gente nunca teve muitos recursos, né? Nunca nos faltou nada, né? Graças a Deus, assim. Mas nunca fomos família de ter, né? Certamente o Cal juntou esse dinheiro aí durante um bom tempo para comprar esses livros que ele comprou, por mais de ano, não tenho dúvida disso. Então eu me lembro que um presente de aniversário, quando eu fiz 12 anos, a mamãe me levou para Jales, que era uma cidadezinha 10 quilômetros lá de Urânio, onde a gente morava, não é? Ali aquela região belíssima de São Paulo, né? Ali no noroeste de São Paulo. E eu lembro que o meu presente de aniversário foi pedir alguns gibis, né? Que nós, assim, passamos numa banca, que em Urânia praticamente não tinha, né? Passamos numa banca, compramos gibis, que eu queria ler os gibis, e minha mãe me deu uma correntinha de ouro com camafeu. Isso eu tinha 12 anos ali, né? Bom, e aí, volta e meia, comprava um livro ou outro. Aí depois o Urânia já tinha ali uma livraria ou outra, não era bem livraria, mas era uma loja que tinha também livros. Você lembra, né, Cal? Vendia outras coisas e tinha livro também, não era só de livro, né? Porque não tinha essa cultura. E a gente, então, comprava um livro ou outro. Eu lembro que alguns clássicos da literatura eu li assim. Peguei emprestado alguns clássicos também, como Machado de Assis, na biblioteca do diretor da escola onde a gente estudava, que eu era amigo da filha dele, era um japonês, ela um japonesa assim, eu me lembro. Então, um livro de Machado de Assis lindo, eu achava linda aquela biblioteca, Fernanda, coisa maravilhosa. Me deleitava assim, a gente não tinha tudo. E eu me lembro, o Cal orientava, olha, livro tem que ser livro da FEB. Você se lembra disso, Cal? Desde aquela época, o livro tem que ser da FEB. Né? A gente nem conhecia a FEB aqui em termos que nunca tínhamos vindo e tudo, a Brasília, né? Mas já desde a infância e adolescência, o livro, pelo selo da FEB, era uma coisa impressionante. Chamava atenção e era uma coisa séria e tudo, e qualidade, né? E a gente foi se formando em termos do espiritismo nessas obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Assim, Fernanda, para responder, eu gosto muito da codificação também, das obras de André Luiz, né? Tem um livro que me chama muita atenção, que é Os Mensageiros. Eu gosto muito dos Mensageiros. Todos são especiais, né? A gente trabalhou em equipe, A Vida no Mundo Espiritual, né? Estudo da obra de André Luiz, são todas obras importantíssimas, né? Você está mostrando aí. E tem por que me chama a atenção Os Mensageiros? Por conta dessa questão da mediunidade, né? Daqueles médiuns que vieram com compromisso, com uma tarefa e acabaram, digamos assim, capitulando, né? Eles não lograram êxito, acabaram falhando na tarefa. E André Luiz faz esse relatório praticamente de uma semana de trabalho em torno das experiências desses médiuns, das mais diversas, né, atividades mediúnicas, faculdades, né, mediúnicas, que acabaram falindo. Então, me toca muito. E quando a gente foi fazer o livro, até interessante aí, né, aí a Elaine está falando, né, realmente a dificuldade da gente ler, né, esse clássico da literatura, né, o Paulo Estevam, é maravilhoso, realmente é um livro best-seller, né, é o melhor livro espírita, talvez, que a gente pudesse dizer. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, no século XX, qual o melhor livro espírita, foi designado O Nosso Lar, né, Cal? Pelo Instituto Candeias, foram umas 250 pessoas respondendo, né, então foi O Nosso Lar. E me toca muito Os Mensageiros por conta dessa questão. E também quando fomos fazer o livro, interessante, só para fechar, Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo,
Quando o Richard Simonetti, a gente teve, né, a satisfação dele fazer a apresentação, ele cita exatamente os mensageiros, né, e que ele coloca um trecho e vai dizer da responsabilidade que a gente tem no trabalho, né, e eu achei curioso, porque já era o livro que eu tinha uma maior vinculação, ele não sabia, nunca falei com ele sobre isso, e está lá, né, o livro também, então me chamou a atenção isso. Agora, tem aí, realmente, são demais. Olha, não é bibliotecário, é um matemático indiano que criou as 5 leis da biblioteconomia no início do século XX, ele chama Ranganathan. Ele diz o seguinte, são 2 leis principais, ou as primeiras destas 5, eu só quero mencionar aqui. A cada livro o seu leitor, e a cada leitor o seu livro. Então, isso é muito interessante, né? A cada leitor o seu livro, a cada livro o seu leitor. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, a gente tem momentos e momentos, né? Quizás seja o livro que a gente estiver lendo, naquele momento, seja o nosso preferido, para a gente poder aprender o máximo com ele. Agora, é interessante, né, Mano e Fernanda? A cada leitura que a gente faz, nós estamos, assim, numa percepção diferente. Por isso que vale a releitura. Ah, eu já li esse livro, né? Como se já tivesse aprendido tudo. Não, releia, porque a releitura, na verdade, é uma nova página que a gente está construindo no nosso entendimento. O conteúdo está lá desde que foi registrado, só que a nossa compreensão ela vai se dilatando à medida que vem a experiência, a sensibilidade, o conhecimento, não é? É isso. Com certeza. Fernanda, Oi, você permite só agregar uma coisinha? Enquanto o Geraldo estava falando, eu me lembrei que na nossa cidade, muito pequenininha, Urânia, não é? Tinha uma biblioteca. E eu tinha o hábito de ir lá, não é, Geraldo? A gente tinha essa oportunidade. E eu li, na época... biblioteca pública, né? Assim falou Zaratustra. Eu era adolescente, deveria ter uns 15 anos. E eu li, então, de Nietzsche, né? E fui procurar lá na biblioteca se tinha mais livros dele. Encontrei Além do Bem e do Mal, do Nietzsche. Meu Deus do céu. Aí foi, né, ali um pensamento materialista, não é? Nihilista. E o menosprezo à mulher, uma coisa tão... me marcou aquilo, né? A característica. E já me causou assim, uma resistência em relação ao que me dificultou depois compreender o papel que ele teve, essa coisa toda também, né, como filósofo, e essa coisa toda que eu tive que superar depois. Mas é muito interessante que eu li também a obra inteira de Machado de Assis, e quando eu digo inteira, eu li inteira mesmo, até o que ele escrevia, nessa... os pequenos contos, as cartas dele. Eu encontrei um livro que tinha as cartas de Machado, eu li tudo. Muito interessante, né? Como eu adorava ler Machado de Assis também. O maior escritor o maior escritor brasileiro, né? Ele é reconhecido. E imagina toda a dificuldade. Machado de Assis, ele foi recusado como autor. Quando ele apresentou os primeiros originais, foram recusados. Várias editoras não publicaram seus livros. Imagina depois o arrependimento que não tiveram, né? Aí tem o ensinamento espírita, né? Para a gente persistir, não desistir depois de uma primeira negativa, continuar, porque, olha, Machado de Assis foi negado. Então, mas aí você vê, porque essa identificação, né, Mano? Você falando aqui, há coisas que a gente vai aprendendo agora, que é ao vivo, né? Por que essa identificação com Machado de Assis e não com Nietzsche? São autores absolutamente distintos, com pensamentos distintos. Na obra de Machado de Assis, a gente vê os princípios espiritistas ali permeando, não é? É uma coisa impressionante. Há, inclusive, estudos de literatos, né, de estudiosos da literatura. O Jorge, inclusive, Mano, faz, né? O Jorge Leite, o esposo da Lourdes, ele faz estudo nesse sentido, tem doutorado em linguística, e ele fez um trabalho muito bonito quanto a essa inserção, digamos, né, dos princípios espiritistas na obra machadiana. Na obra de Machado, Tem uns livros que, apesar de não serem declaradamente espíritas, eles têm um ensinamento espírita. Outro dia eu estava vendo uma série aqui, Les Misérables, Os Miseráveis.
quanto conhecimento espírita tem ali, é Vitor Hugo, né? Mas eu ia comentar sobre esse livro. Não, deixa eu falar só um pouquinho sobre Os Miseráveis antes. Eu me lembro, foi um dos livros que eu li na biblioteca lá desse diretor. Essa era uma biblioteca da casa dele, eu admirava demais. A pessoa tem uma biblioteca na residência, era um sonho para a gente. E eu me lembro que um dos livros que eu li foi Os Miseráveis. Eram 2 volumes, mano. Era encadernado assim, capa vermelha, bonito e tudo, em 2 volumes. Então, ali, sei lá, devia ter acho que uns 14, 15 anos, não sei. Aí eu li esse livro, nossa, mas como marcou a trajetória, porque é um livro belíssimo, né, do Vitor Hugo aí, sim, essa história marcante. Com certeza, e tem muitos conhecimentos espíritas e Vitor Hugo, né? E eu ia comentar sobre essa obra aqui, porque tem muitas pessoas que entram no Espiritismo. O primeiro livro é O Nosso Lar. É um livro maravilhoso, e como vocês mencionaram, cada vez que a gente lê ele de novo, nós somos uma outra pessoa, então nós adquirimos conhecimentos adicionais que não tínhamos visto antes. A gente até brinca, né, que o livro se modifica de noite. Então, esse guia é maravilhoso porque ele fala sobre os personagens, ele fala sobre as preces, tem aqui mini biografias dos personagens citados nas obras. Então, ajuda bastante, coletânea de orações, e aqui no final ele tem uma parte que fala, que é um índice de todos os conceitos, né? E também fala sobre previsões tecnológicas. Então, para quem não conhece, eu recomendo, olha, esse livro maravilhoso que é de autoria do Geraldo. Fernanda, não, é coordenação, é um trabalho em equipe, né? Sempre todo trabalho aí, a gente trabalha em equipe e tem essa contribuição valiosíssima. A gente sozinho não faria nada, não. É tão interessante, eu só queria destacar nesta obra, a apresentação dela é da psicografia de Divaldo Pereira Franco e de autoria espiritual do Manuel Filomeno de Miranda. Me lembro quando a gente mandou, nós fizemos uma solicitação, claro, um pedido, se fosse possível, né? E não sabíamos de quem viria a resposta, né? Quem era o espírito que fosse dar a mensagem, se fosse o caso, a fazer a abertura do livro. E é tão interessante que é Manuel Filomeno de Miranda. E quando a gente faz um paralelo, né, Fernanda, né, Cal, assim, com relação à obra de André Luiz e a de Manuel Filomeno de Miranda, há uma similaridade, assim, impressionante. Há coincidências de conteúdos, de narrativas, assim, que às vezes até nos surpreendem. E às vezes pode até ter sido mal entendido, como foi na primeira obra, inclusive, psicografada por Divaldo, primeiro romance que ele psicografa, é de Manuel Filomeno de Miranda, publicado ali na década de 1970, que é Nos Bastidores da Obsessão. Já começa publicado pela FEB, uma obra maravilhosa, já começa com esse título que é desafiador, né, para a gente saber o que ocorre por detrás desses processos obsessivos de influenciação espiritual, e logo ali já teve aquela questão toda, porque há muita semelhança, mas é porque você tem o princípio, no caso da revelação, dessa narrativa da convivência, do mundo espiritual, do que acontece, casos que são perfeitamente comuns, é que vem com a narrativa, evidentemente, trazendo tanto o sabor da emoção, da experiência do espírito que está narrando, quanto do médium que está psicografando. Isso é perfeitamente natural. Então, são obras complementares, e me causou, assim, essa né, digamos assim, essa surpresa agradável de ser Manuel Filomeno de Miranda, exatamente da colocação que ele faz, com o respeito que tem. E ele tem, assim, aquela coragem de dizer que o espiritismo pode ser dito antes de André Luiz e depois de André Luiz. O espiritismo, antes da obra de André Luiz, ele tinha um certo entendimento, um desenvolvimento, digamos assim, mas depois da obra de André Luiz, o nosso entendimento sobre o espiritismo ficou muito mais objetivo, mais palpável, mais acessível, mais facilitado. Então, isso é uma coisa, assim, mais amplo, por conta da própria narrativa que ele traz, aproximando a gente da realidade espiritual, que Kardec coloca na base maravilhosamente, inclusive entrevistando, né, Cal, pela evocação espíritos, trazendo experiências, mas aí a gente tem umas narrativas anteriores a André Luiz, como tem o próprio reverendo Dallin Owen, né, que fala A Vida Além do Véu, tem várias outras obras que comentam o mundo espiritual, mas André Luiz materializa de tal maneira que a gente vê que não é uma coisa distante, né? Como o espírito continua vivo e continua sendo quem é, tem as experiências muito próximas da matéria, dependendo do seu nível evolutivo, e isso é ele quem traz.
E Manuel Filomeno revela isso para nós. André Luiz traz revelação sem nunca causar escândalo, como se fosse aquela revelação bombástica, assustadora, né, apocalíptica, assim, para causar, de repente, né, até um medo, um tormento, como a gente vê em algumas obras ditas espíritas, né, que acaba causando mais pavor do que propriamente esclarecimento. É verdade. Carlos, eu queria que você comentasse isso, mas uma outra pergunta, assim, muitas pessoas nos procuram no grupo, né? Eles querem conhecer o Espiritismo, querem seguir o Espiritismo, seguir essa linha em busca da luz da felicidade, né? E eles nos pedem um roteiro para seguir, porque tem muito livro, puxa, por onde que eu começo? Então, que conselho você daria que funcionou para você, né? Para nesse caminho do estudo, as pessoas, nós podemos nos entender, né? Trabalhar no nosso autoconhecimento, encontrar o nosso propósito de vida e os valores que vão adicionar na nossa vida para ser uma vida significativa, aproveitando ao máximo essa oportunidade. Fernanda, quando me vem essa pergunta, que ela de vez em quando aparece, eu faço uma reflexão. Se eu estivesse reencarnado na época, vamos dizer, lá pelos anos 1880, o que é que eu teria para ler sobre espiritismo? E aí eu me pergunto, eu já li isso? Então, tem que começar, se eu quero conhecer o espiritismo, pela codificação espírita. Se me custa um pouco, eu tenho alguma dificuldade, né, porque, infelizmente, as escolas mais modernas, elas não auxiliam a gente como deveriam. Não era a realidade na época que eu fiz primária e secundária, não era. A gente aprendia mesmo, interpretar, inclusive, texto. Mas, infelizmente, hoje a escola não ensina isso. Então, cabe à pessoa fazer o esforço de superação para aprender, porque isso é libertação. Você já pensou o que é você saber pensar por si mesmo e chegar às suas conclusões lendo por você mesmo, sem depender dos outros? Isso é fundamental na evolução do espírito. Então, é muito importante que a pessoa leia, que ela estude a obra de Allan Kardec. Ah, mas ela está começando, nunca viu nada. Pois é, houve uma época que não tinha nada além da codificação espírita e alguns poucos outros escritos. Aí surge Leon Denis, vai surgir Camilo Flammarion. Então, nós temos que começar aí por Allan Kardec e aqueles clássicos do espiritismo. É por onde temos que começar. Ah, mas a pessoa não gosta muito de ler. Bom, aí nós temos uma dificuldade, não é? Se a pessoa não gosta de ler, por que não gosta de ler? Será que não é uma questão de hábito, desenvolver o hábito? Porque quando a gente começa a ler, não dá mais vontade de parar, não. Quando a gente desenvolve o hábito, é igual comer. Se a gente se alimenta todo dia, não é para manter o corpo, e sente necessidade quando não come, a leitura é a mesma coisa, porque é o alimento da alma. Quando a gente está acostumado a ler, se você não lê todo dia, pelo menos um pouquinho, você sente falta. Então, é questão de criar o hábito. E começar com coisas que realmente vale a pena, sabe? Porque o pessoal adora novidade. Eu me lembro nessa hora, Fernanda, de uma companheira que contou pra gente que ela tem uma amiga que trabalha na livraria de uma federativa. Então a pessoa chega e diz assim: chegou alguma novidade aí? Aí ela diz assim: chega aqui um pouquinho. Você conhece esse aqui? Mostra o Livro dos Espíritos. Aí a pessoa diz assim: esse aí eu já li, né? Então ela diz: então, olha, tudo isso que está aqui, tudo, é para entender esse livro aqui. Então, se você me pede alguma novidade, você não leu algum desses que estão aqui, o que você não leu ainda é novidade. Boa, então, mano, gostei. Desenvolver, não é? A capacidade de leitura é importante e começar sempre por Kardec. Por quê? Porque fanatismo não é consciência. Ele, inclusive, nos ensina a não ser fanáticos no espiritismo. É uma maravilha, simplesmente. O espiritismo abre o nosso horizonte. Mas, para a gente entender bem o espiritismo, precisa começar por Allan Kardec. Então, não tenho dúvida hoje. Antigamente, até tive dúvidas, às vezes, de recomendar André Luiz, que é ótimo, maravilhoso.
Mas a pessoa, para entender André Luiz, de fato mesmo, precisa primeiro conhecer a base que é Allan Kardec. Se não fica lendo e lê, e às vezes pensa que é até ficção científica. Como a gente tem ouvido pessoas que leem e dizem assim, nossa, esse livro Nosso Lar aí parece uma obra de ficção científica, porque a pessoa não tem base para poder entender aquilo que está ali colocado. Então, eu recomendaria sempre começar por Kardec. Não sei se o Geraldo concorda e tem alguma outra opinião, Geraldo, mano. Mano e Fernando, eu me lembro, uma vez eu escrevi sobre a questão, né, de qual que seria o primeiro livro espírita a ser lido. E aí eu coloquei o Livro dos Espíritos. O primeiro livro espírita publicado no mundo é o Livro dos Espíritos. Ah, mas já existia, né, obras publicadas, já existia algumas antes da própria codificação, sim, mas não havia o espiritismo. Havia princípios fundamentais do espiritismo não codificados, porque os princípios da doutrina espírita são os princípios das leis naturais, que são as leis divinas. Quer dizer, o espiritismo tem essa vantagem de fazer essa coletânea, essa compilação, coligir esses princípios todos, que são as leis naturais, as leis divinas, e reunir numa só doutrina. E aí o Livro dos Espíritos traz todo esse apanhado, por isso é a filosofia espiritualista, que está lá logo, né, no frontispício, na página de rosto. Bom, então eu recomendei, escrevi, coloquei lá uma outra sequência e tal. Eu me lembro que alguém postou, né, isso à época, isso já faz mais de uma década, fazendo uma crítica. Ele falou, não, você está contrariando Kardec, porque Kardec recomenda que o primeiro livro a ser lido é o que é o Espiritismo. Aí eu falei, mas tem razão, mas o que é o Espiritismo? Tudo bem. Então leia o que é o Espiritismo, depois leia o Livro dos Espíritos, porque às vezes o que é o Espiritismo, eu me lembro ali na minha adolescência, é um diálogo, a primeira vez, né, naturalmente, ele tem um diálogo com 3 personagens, né, que Allan Kardec, na sua assim, genialidade, ele cria esses diálogos, mas certamente de contatos que ele teve com um padre, com um crítico, com um cético, lembra disso? E aí eu me lembro que quando eu li aquilo, para mim, que eu gostava de ler gibi, era como se eu estivesse lendo um gibi, só que com seriedade de conteúdo. Isso na minha adolescência, assim, era como eu interpretava. E eu me deleitava com a leitura. Eu me lembro que depois de alguns anos, tinha 17 anos, cheguei em Brasília, não é? E estava fazendo o 3º ano, e eu me lembro que pegava ônibus, então andava ali 40 minutos para chegar, 1 hora, e mais 1 hora para voltar, e eu estava lendo Paulo Estevam. Então, se eu tivesse a oportunidade de sentar, porque a gente não conseguia sentar, né? Quando não sentava, eu lia em pé mesmo assim, eu aproveitava a saída da aula que eu ia para casa, lendo Paulo Estevam, devorando aquela leitura assim que não queria parar, né? Mas a gente já absorvendo conteúdo maravilhoso. Então, aí tem o que é o Espiritismo, é um livro ótimo para introduzir, mas venha com o Livro dos Espíritos logo na sequência. Não, ou que se não for o primeiro, que seja o segundo depois do que é o Espiritismo, porque é uma obra que vai dar uma visão muito exata, assim, com a precisão da base, para que a gente não fique com dúvidas, que vai depois nos acompanhando, como pessoas que às vezes, né, já estão no Espiritismo há tanto tempo, né, que estão no Espiritismo, e às vezes não conhecem, têm dúvidas elementares. É preciso não só ler, estudar. É como a recomendação que foi feita de Valdo, né? Ele leu lá e tudo, 1 semana ele leu, depois você precisa ler de novo. Aí levou mais 1 mês. Agora você vai, né? Precisa ler de novo, leva mais tempo, vai estudar. Esse tipo da obra da codificação, a obra de Kardec, é uma obra para ser estudada. Ali nas entrelinhas tem ensinos reveladores que a gente se admira cada vez que vai ler. Nossa, Kardec, onde é que está dizendo isso? Gente, está aí, está vendo? Ó, eu defendo esse ponto de vista. É impressionante, está vendo? Eu estou dizendo para vocês, vocês não estão me entendendo. Né? Kardec está ultrapassado, está vendo? Onde é que está isso aí mesmo? Está em Kardec. Quem está ultrapassado, ou ultrapassado é a nossa ignorância. Desculpa aí, não é? A educação, mas nós precisamos superar a nossa ignorância, abrindo a mente para ler com olhos de enxergar a obra kardeciana, porque é uma obra atemporal. O pessoal, né, mano, às vezes reclama, a linguagem é do século XIX, é uma linguagem complexa, difícil. Ora, Kardec era um pedagogo, era um educador por excelência. Ele cria os argumentos de uma forma tão assim metodológica, tão didática, tão sequencial, lógica, que a gente aí sim se deleita com a leitura num texto sério, porque a gente conversa com o texto. É assim que a gente tem que fazer a leitura, né? O leitor conversa com o autor, conversa com o texto,
e insere no contexto. É isso que o Espiritismo nos ensina. Tirar da palavra ali o seu significado, tirar da letra que mata o espírito que vivifica. Então, não é só uma leitura informacional e nem só de conhecimento. É uma leitura para a nossa transformação. A Cris Mascarenhas, ela levantou aqui um ponto, vou até botar a pergunta dela aqui, ó. Vocês acreditam que no caso da pessoa estar em grande sofrimento, o Evangelho segundo o Espiritismo seria pertinente? Então, é uma pergunta agora para a gente começar a falar também do Evangelho, né, como porta de entrada. As pessoas que Maravilhosa entram pela dor. pergunta da Cris. Maravilhosa, viu, Fernanda, a pergunta da Cris. De fato, não é, o Evangelho, ele pode ser, inclusive, um livro que a gente recomenda que a pessoa leia junto com os outros. Ah, mas ele foi o terceiro, não é, Facê? Tudo bem, nada impede você ler na sequência. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o concurso, ele é em si mesmo um roteiro de evolução espiritual. Então, é um livro que se basta a si mesmo. E a pessoa pode ler a qualquer momento, lógico que sim. Mas não só está em sofrimento. Agora, quando a pessoa ela chega no Espiritismo, não é? Nessa situação, ela está necessitada normalmente de consolo. E o Evangelho dá esse consolo. Ela está carenciada de esclarecimento, porque com esclarecimento vem o consolo definitivo, pelo entendimento, que é aquilo que o Espiritismo coloca. O Evangelho proporciona isso. Mas, se a pessoa fica só na leitura do Evangelho, ela poderá simplesmente trazer os seus atavismos religiosos do passado para o Espiritismo. Então, é preciso conhecer o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns para ver os dois aspectos que o Espiritismo tem, além da questão moral, que as pessoas normalmente ligam à questão religiosa, que é o aspecto filosófico do Espiritismo, para que a gente não fique apenas buscando no Espiritismo aquele consolo, que quando a gente tem um problema, a gente vai lá e busca a solução no Espiritismo. Aí abandona tudo, aí volta de novo com problema, vai no Espiritismo, se consola outra vez. Então, quando a gente se esclarece de fato, o consolo se torna definitivo, porque a gente se torna condutor de nós mesmos. Não é? Conforme a lei divina nos orienta. Está na parte terceira do Livro dos Espíritos. Então, a lei divina é fundamental para depois a gente, inclusive, numa releitura do Evangelho, compreender a profundidade que o Evangelho tem. Mano, permita, Fernanda, o Evangelho é o livro de cabeceira. Teve até uma colega que colocou isso. Exatamente, é o livro que tem que estar conosco, acompanhando a gente o tempo todo. Nós jamais poderemos, né? A Valéria colocou meu livro de cabeceira. Deve ser o nosso livro de cabeceira. O Evangelho deve estar ao nosso alcance ao tempo todo, para que o nosso coração esteja aberto ao seu ensino moral. Veja que Kardec coloca na sua genialidade de codificador, logo no primeiro item da introdução, que os evangelhos podem se dividir em 5 partes. Então, você tem ali os atos comuns da vida do Cristo, as profecias, né? A questão dos milagres, a questão das palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. Kardec constitui o Evangelho segundo o Espiritismo pelos ensinos morais do Cristo. Então, não é o Evangelho, né, dos Espíritas ou a Bíblia dos Espíritas, é o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. E ali a gente tem, de fato, um roteiro de vida. E o Espiritismo, né, faz com que a gente siga esse roteiro com clareza, com claridade, com luz, para que a gente tenha segurança. O Evangelho de Jesus, interpretado à luz do Espiritismo, é luz no nosso caminho, para que a gente não só possa entender que vai abrir o caminho para verdadeiramente a gente sentir e viver. Então, não há como distanciar, dissociar o Espiritismo do Evangelho. Por isso que Kardec coloca essa obra bem no meio, né, da codificação do Pentateuco, permeando estes 5, ele é o terceiro. Ele vem depois do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns e antes do Céu, Inferno e da Gênese. Isso também na organização
da programação espiritual que tem, desta obra maravilhosa, transformadora, renovadora da humanidade, como é o seu propósito, né, a proposta do Espiritismo é promover a regeneração social da humanidade, tem o Evangelho esse papel fundamental, porque ele, de fato, é que vai tocar nesse aspecto moral, ético da nossa edificação, da nossa autoevangelização. O Carlos, agora você pode falar sobre o Evangelho Redivivo, porque até agora nós tocamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode explicar para nós o que é o Evangelho Redivivo? Uhum. Muito bem. Vou voltar um pouco lá atrás. A primeira vez que eu saí do Brasil para um trabalho foi a convite da Cecília Rocha. Ela foi convidada a ir a Portugal para fazer um curso de evangelizadores, e ela ficou doente. Então, ela nos convidou e falou com os companheiros, né, eles aceitaram, e nós fomos, então, para lá sozinhos, naquela ocasião. A primeira viagem que a gente fazia solo para o exterior, saindo do Brasil, para fazer o trabalho. E lá, então, durante o trabalho, falando sobre o que precisa para ser evangelizador, né, da infância e da juventude, nós colocamos uma frase que era clássica entre a gente, que o evangelizador ele precisa conhecer o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. E o companheiro, que era presidente da federação lá na época, ele perguntou, mas por que esse destaque? Ele sabia, né? Ele perguntou para a gente poder, mas só que ele me colocou numa situação difícil, eu não tinha experiência suficiente, né? Aquilo lá para mim era óbvio, poxa. Mas quando eu perguntei, ajuda espiritual. E a gente sentiu a inspiração e colocamos para ele. O que a gente depois, mais tarde, encontrou a confirmação, inclusive. Muito bem, o Evangelho de Jesus é revivecido pelo Espiritismo, de fato. No entanto, o Evangelho é o cimento, é a base, é como o alicerce, para depois, então, levantar as paredes, não é, e fazer o resto da construção. Então, o Espiritismo, ele se assenta nesse alicerce. E para que a gente realmente tenha uma segurança no conhecimento do Espiritismo, a gente precisa conhecer o Evangelho de Jesus. E o Espiritismo revivesse. E vai revivecer o que a gente não conhece, o que a gente mal interpretou até então. Então, a importância de estudar. E a gente sempre teve essa visão dessa necessidade, não é? E a gente ouvia, inclusive, os nossos irmãos protestantes, eles têm de memória, não é? As passagens do Novo Testamento, até às vezes do Antigo, e a gente espírita fica muito restrito, não tem o conhecimento, não estuda. Aí surgiram várias oportunidades ao longo do tempo, não é? Até que a FEB, numa inspiração muito assim interessantíssima, a Marta Antunes, conversando com várias pessoas, foi chegando naquela construção coletiva, surgiu uma ideia em Minas, de estudar o Evangelho, assim, versículo a versículo, chamaram aquele método de miudinho, não é? Isso aí é um livro chamado Luz Imperecível, inclusive, que a gente recomenda conhecer, maravilhoso, e que fala, não é, a respeito desse estudo. A gente vai em Emmanuel faz esse estudo, não é, Geraldo, pegando, inclusive, agora o Evangelho por Emmanuel, olha que riqueza de material, ele vai estudando versículo por versículo, e às vezes tem versículo que tem várias mensagens. O Saulo Silva chegou a dizer que tem 38 ou 40 mensagens de Emmanuel sobre um versículo. Então, a riqueza que está dentro do Novo Testamento e que a gente ainda precisa explorar. Aí a FEB, então, numa inspiração que mais tarde a gente ficou sabendo foi de Bittencourt Sampaio, que é o responsável por essa tarefa, está elaborando esse projeto chamado Evangelho Redivivo. Tem 2 livros publicados, e o terceiro já está indo para o prelo, né, Geraldo? Já deve estar para sair também o terceiro. E o quarto está em elaboração. Uhum. O terceiro vai ser publicado no segundo semestre deste ano. Muito bem. Então, o Evangelho Redivivo é uma proposta de estudo do Novo Testamento, começando por uma introdução a esse assunto, que é o livro 1, colocando a base, que é o Espiritismo, porque será um estudo do Novo Testamento à luz do Espiritismo. E estuda, então,
em 9 livros que serão editados, os 27 livros do Novo Testamento, começando por Mateus e terminando no Apocalipse. E alguém, às vezes, já pergunta assim, nossa, mas quanto tempo vai levar isso? Está preocupado com o tempo, Não preocupa não, que vai ser mais ou menos uns 10 anos. Mas se a gente fizer o estudo mesmo detido, como deve ser, talvez leve uns 15. Mas e daí com o tempo? O que importa é que nós vamos estar, à luz do Espiritismo, compreendendo melhor a proposta que Jesus vem nos trazer. E isso não contraria em nada Kardec. Alguém diz assim, mas Kardec extraiu o aspecto moral do Evangelho porque é só o que a gente precisa. Será mesmo? Ou ele colocou o aspecto moral primeiro para nos preparar para ter condições de entender o resto? Quando Rustem publicou os 4 evangelhos, Kardec fez uma análise do assunto. E ele colocou que em nada a obra contrariava a filosofia que estava no Livro dos Espíritos. Mas que o autor, ao contrário do que ele estava fazendo, foi direto ao ponto, direto ao final, quando ele estava preparando o caminho para chegar lá. Porque Kardec sempre foi muito metódico, muito didático no trabalho. Não é o que Rustem não foi nada didático, né, Geraldo? Naquilo que ele escreveu. Mas o conteúdo precisa ser conhecido. E Kardec, então, coloca que ele foi direto ao fim, que é um estudo, já naquela época, feita dos trechos do Evangelho. Não chega a ser versículo a versículo, né, Geraldo? Mas dos trechos do Evangelho. Em alguns momentos ele estuda mesmo versículo a versículo. Exatamente. Geraldo, você gostaria de comentar sobre o Evangelho de Emmanuel? Ele falou o projeto Saulo Silva. Pois é, esse é um projeto muito bonito, e eu me recordo, ele surgiu, foi até a Terezinha de Jesus, uma amiga, nós estávamos na FEB, e era um sábado, e ela disse assim, você conhece o Saulo, né, Saulo Silva? Eu falei, não conheço. Você sabe de um trabalho que ele tem, que é uma coletânea de textos, de referências bíblicas? Eu falei, não conheço nem ele, nem essa coletânea, mas eu gostaria de conhecê-lo e conhecer esse trabalho, essa lista que ele tem aí. E era a primeira reunião, que seria no domingo, eu me lembro, do NEP, quando o NEP, lembra aquele, o NEP estava sendo fundado, né? Era a reunião de abertura. E aí nós fomos à FEB, e Saulo e eu marcamos o encontro para as 9 horas da manhã. Eu me lembro até hoje, fomos ao prédio Unificação, numa salinha, numa mesa ali mesmo de reunião ali, de estar ali, e durante 1h30 nós conversamos, ele apresentou as ideias, e aí foi assim, materializando o projeto. Né, com um pouco da experiência editorial que a gente tem, ele foi falando, e aí foi vindo a ideia, né, de ter realmente uma coletânea que fosse das mensagens, dos comentários que Emmanuel faz, né, sobre o Evangelho, compilando essas informações de todas as fontes. O trabalho seria exaustivo, ou seja, seria para esgotar o que Emmanuel de fato comentou, nós estaríamos ali para aquela obra, e seria, né, dos vários evangelistas e também das cartas, né, e também do Apocalipse, enfim. E aí só o título que não surgia. O título foi a última coisa que surgiu, praticamente depois de 1 ano em que a equipe estava se reunindo semanalmente. O Saulo trouxe com ele da FEDEF, da Federação Espírita do Distrito Federal, onde ele já trabalhava esse estudo e tal, trouxe umas 3, 4 pessoas, e eu trouxe da nossa equipe 1 pessoa. Então foram assim umas 6 pessoas mais ou menos nesse projeto. Durante 1 ano a gente se reunindo, e a coisa foi materializada até surgir exatamente esse trabalho como publicado, né, em vários volumes. São o total de 7 volumes, em que a gente tem desde o Evangelho por Mateus, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, né, o Atos, inclusive, também é uma obra em separado, e nós temos as cartas de Paulo, né, e as cartas universais, e também outras cartas e o Apocalipse, nesses 7 volumes. Toda a publicação está completa, e ali você tem conteúdo maravilhoso do maior explicador do Evangelho de todos os tempos, que é Emmanuel, Deus conosco, né? Tem esse nome, pela psicografia da maior antena também psíquica, considerada do século XX, no meu entendimento, se não é de todos os tempos, é uma das maiores com certeza, que é Chico Xavier.
Então, nós temos, no início do século XXI, publicado pela Federação Espírita Brasileira, o livro que é, no meu entendimento, estando editor, o mais importante de todos, no sentido do livro espírita, no século XXI até o momento. Podem surgir outras obras, como já está surgindo o Evangelho Redivivo, né? Mas esta obra, ela tem essa importância maravilhosa, publicada no século XXI, que eu coloco, agora depois desse ano 2000, porque é de André Luiz, de Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, e psicografado pelo Chico. Então, nós temos os dois principais autores, praticamente, explicadores da codificação espírita, com respeito a todas as demais obras que lhes são complementares, mas Emmanuel tem essa característica, como psicólogo, como sociólogo, como humanista, é impressionante, como um filósofo, como, às vezes, um cientista, porque ele traz explicações assim, muito interessantes, e explicações religiosas, porque ele tem todo um contexto pela vivência que teve em várias encarnações, não é? Traz esse sentido da religiosidade, muito mais do que propriamente do formalismo religioso. Então é importante a gente reconhecer. Então é uma obra que eu diria indispensável, porque traz o versículo e traz o comentário de Emmanuel, a explicação que Emmanuel fez. Como o Emmanuel falou, não é só, às vezes, só uma mensagem sobre um comentário, ou sobre um texto, né, um versículo. Às vezes você tem um versículo e há casos em que você tem dezenas de comentários sobre o mesmo versículo sem se repetir. Isso é que é, assim, impressionante. Daí a sabedoria. E, Joana, aí vem a surpresa, quando a gente também fez a solicitação, né, para que Divaldo, se tivesse a oportunidade, se fosse o caso, aí houve, né, eu me lembro até que ele respondeu que não dava tempo, porque estava assim talvez era muito apressado, né, e talvez não tenha ficado clara a informação no momento que eu mandei, por um equívoco meu, só que aí ele depois responde, não, vai dar para fazer sim, né, e daí a questão foi no dia seguinte, uma coisa impressionante, Joana de Ângeles dita o texto, né, ele psicografa o texto que é de abertura de todos esses 7 volumes, em que ela faz uma revelação impressionante para dizer que Emmanuel consultou no plano espiritual os originais dos evangelhos. E é para nós uma informação até emblemática, digamos assim, porque é uma coisa impressionante, porque aqui a gente, né, qual é exatamente o original, essas coisas todas, nós temos traduções, né, e tudo, mas o próprio Emmanuel, quando esclarece em Consolador, ele diz que não obstante as diversas traduções e interpretações, a essência do evangelho, no seu sentido moral, foi preservada, né, Cal? Não houve essa perda, digamos assim, né, embora você possa ter conhecimentos mais aprofundados, mas a essência permaneceu. E aí a gente faz o paralelo com o que o Gandhi, que não era cristão, né, ele faz sobre o comentário. Se todos os textos, se acontecesse, né, um cataclismo, por exemplo, se todos os livros se perdessem, se reservasse, se conservasse o Sermão do Monte, né, de Jesus, tudo mais poderia ser reconstruído. Veja que grandiosidade, né? Que maravilha isso. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, você falou do Divaldo Franco, é da coleção do Manuel Filomeno de Miranda, um livro importantíssimo para o momento atual, ele dá detalhes, chama-se No Rumo do Mundo de Regeneração. Quem não conhece, procura, porque realmente é fantástico. Então, Carlos, eu queria que você compartilhasse conosco como que a pandemia mudou o seu trabalho espírita e que aprendizado nós devemos tirar desse momento tão importante de transformação da Terra para a nossa transformação. Fernanda, a pandemia, ela nos auxiliou na concretização de um projeto antigo que a gente vinha tentando trabalhar, mas que as pessoas, apesar de verem importância, não encontravam razões para aderir a ele, que era a ideia de a gente estudar também virtualmente o Espiritismo. Então, havia pequenas iniciativas, não é? Nós iniciamos há mais de 15 anos o Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, totalmente virtual, e aquela época, por incentivo dos amigos, não é? Inclusive do presidente daquela época da Federação Espírita Espanhola, nós legalizamos o grupo e ele foi vinculado à Federação Espírita Espanhola, não é? Logo depois de 5 anos de existência do grupo,
Então, isso faria mais ou menos uns 10 anos, né, que ele foi vinculado à Federação Espírita Espanhola. E então nós vimos, com a pandemia, a concretização desse ideal, de nós aproveitarmos esses meios também para estudar o Espiritismo, porque tem tanta coisa negativa publicada na internet, tanta coisa que, ao invés de construir, dificulta, não é? Tantas contra-informações, e é um veículo maravilhoso para disseminar o bem. Então, agora, nós estamos vendo acontecer. Os centros físicos tiveram que se fechar. Aliás, tem uma charge bem interessante, Fernanda, que eu já contei várias vezes, eu me lembrei dela de novo, né? Que é aquela de estar sentado lá numa mesa, não é? Tá o diabo com São Pedro. Eu não sei se era com Deus, mas vamos colocar que é com São Pedro, né? Então, o diabo diz assim, agora eu consegui fechar todas as igrejas no mundo inteiro. Aí São Pedro olha para ele e diz assim, mas que interessante, eu estou criando uma em cada lar agora. Então, essa proposta de levar a mensagem do Cristo para dentro do lar, não é, para o coração da família. E o centro espírita, que foi obrigado a fechar as portas, muitos deles começaram as atividades online. E alguns falam assim, mas quando voltar ao normal, vamos colocar o normal aqui entre aspas, não é? A gente volta tudo presencial. Eu digo, tudo ótimo, vamos voltar com tudo presencial, mas o online não sai mais. Porque as pessoas pedem, elas querem, não é? E a gente tinha um público que não estava atendendo. De pessoas que não podiam ir ao centro espírita, de pessoas que não têm centro espírita, às vezes, na localidade, e que, então, hoje fica melhor atendido. O que mudou? Mudou que o nosso trabalho aumentou. Geraldo está de testemunha, e todo mundo que está trabalhando no movimento espírita, até você também está vendo isso, né, Fernanda? O trabalho nosso aumentou, porque as demandas aumentaram. Há grupos que estão levando as atividades online em vários lugares. Olha aqui o que a gente está fazendo hoje, não é? Então, como você disse, às vezes fica meio apertada a agenda, mas nós sentimos uma satisfação imensa, não é, Geraldo? Uma alegria, uma felicidade de a gente ver que a mensagem do Cristo está entrando nos lares das pessoas. Não só aquelas novelas que destroem a família, que colocam uma mensagem terrível da sociedade, como se tudo já tivesse destruído, não é? Mas a mensagem, tudo ao contrário, da fraternidade, do respeito aos pais e da educação dos filhos ao evangelho, e tudo isso que a gente consegue realizar, não é à luz do Espiritismo. E você, Geraldo, como que mudou o seu trabalho e qual o aprendizado que nós devemos tirar desse momento, que com certeza traz muito aprendizado? Verdade, Fernanda. Nós estamos vivendo uma travessia desafiadora e um momento de provação coletiva mundial. Uma reflexão que a gente tem feito, né? Nós vamos chegando a essas conclusões. É um momento de crise. No momento de crise, a gente pode dar um avanço exponencial se nós soubermos bem aproveitar a prova, tirando dela a lição. O desafio, conseguindo tirar dele a resolução, né, do problema que ele propõe. E nós todos estamos sujeitos a isso. Essa travessia que nos exige um testemunho pessoal, intransferível. Por outro lado, também, né, uma prova coletiva, familiar, para que a gente possa estar junto, fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, nos conhecermos, nos auto-reconhecermos. A gente está tendo a oportunidade, eu até brinco assim, não brinco, mas já escrevi isso e tenho falado sobre as 5 lições que a pandemia trouxe, né, para a gente. A alteridade, a gente descobriu que o outro existe. É uma coisa tão impressionante. Nossa, o outro existe, né? O outro existe. Antes a gente estava numa correria tremenda, indo para lá e para cá, às vezes nem sequer olhava para um familiar, porque saía de manhãzinha, chegava de noite, o dia seguinte era a mesma rotina, uma coisa assim impressionante. Então, a alteridade, é preciso reconhecer a existência do outro. Aí vem a assertividade,
É a gente reconhecer que o outro existe e que ele tem direitos, e que os direitos dele precisam ser respeitados. Aí a gente vai aprender com o Espiritismo, né, mano, que é o conceito de justiça. No que consiste a justiça? Em cada um respeitar o direito do outro. Não é querer que os seus direitos sejam respeitados, é em nós termos a postura de respeitar o direito alheio. E a gente vê quando isso entra em prática, a gente vai para o outro aprendizado da pandemia, que é a empatia. Nós estamos sendo convocados a nos colocarmos no lugar do outro, a tentar enxergar com os olhos do outro, sentir com o coração do outro, andar com os pés do outro. Isso, se não elimina por completo, pelo menos minimiza o preconceito, os julgamentos, porque quando a gente sente como o outro sente, a gente entende, não só entende como compreende, mas como sente na pele a condição na qual ele se manifesta. E isso faz toda a diferença. É uma lição da pandemia, a gente respeitar o direito do outro, porque nós estamos todos atravessando momentos dificílimos, embora na realidade a gente vê ainda, como o Mano falou, aquela tentativa de voltar ao normal. Nós não voltaremos mais nunca ao normal, porque não era o normal, era o comum. Essa insistência de voltar a esse normal não nos dará acesso ao mundo de regeneração. Ele, de fato, vai fazer com que a gente se estacione e não vamos poder continuar aqui na Terra, porque a Terra está nesse processo de transformação. Os tempos não são chegados, os tempos chegaram. Isso que nós estamos vivendo são os tempos finais, são os sinais dos tempos se mostrando com toda a clareza. Então a gente tem que ter olhos de enxergar. Outra lição que a gente aprende é a tal da metanoia, que é o processo de transformação interior, enxergar com os olhos mais transcendentes, e o Espiritismo facilita muito isso. E, finalmente, a questão da resiliência, é saber aceitar, conviver, trabalhar as diferenças e as mudanças que surgem, porque se tem uma coisa que não vai mudar é a mudança. Se é uma coisa certa que vai acontecer, é a mudança, porque nós estamos nessa travessia, não tem como fugir disso agora. Então, é preciso saber aceitar e processar com flexibilidade, daí a resiliência. Né? Não é só ser resistente, duro, porque se a gente for inflexível, a gente vai quebrar. É preciso ser feito, como a gente é lá do interior, né, mano? Aquela vara do bambu, a vara verde, você enverga e depois ela volta para a posição. Isso é ser resiliente, é você conseguir fazer essa leitura e seguir em frente, sem se desestabilizar, ou se chegar a acontecer, você levanta e segue em frente. É um esforço que a gente deve fazer, não é? Então, são muitas as lições que essa pandemia tem nos trazido, não obstante alguns filósofos materialistas venham a dizer, fazendo um recorte apenas do momento, para dizer que, como já aconteceram outras, a gente não está aprendendo coisa nenhuma e não vamos aprender. A sociedade, ela não aprende. Pelo contrário, né? Esse novo normal que se fala, Renato, é o futuro. É o futuro que já chegou. E é o futuro que nós precisamos compreender e nos inserirmos nele, porque senão não conseguiremos nos adaptar. Não teremos o mérito necessário para continuar nesta mãe Gaia maravilhosa, nesse orbe terreno, nesse planeta Terra, dirigido por Jesus, o nosso amado Mestre, Senhor, guia e modelo, com tanto amor, com tanto carinho, que cuida e zela pela humanidade com esse compromisso que ele tem, e certamente se entristece, provavelmente, porque boa parte de nós não estamos compreendendo isso, e o tempo expirou, o tempo está expirando. Esta é uma oportunidade, mano, que a gente faz a reflexão, que não é para transferir para a próxima encarnação. A encarnação é agora, o momento é agora. Então a gente tem que abrir os olhos, fazer o máximo ao nosso alcance, amar o nosso irmão, superar preconceitos, vivermos com essa irmandade, mesmo que o Espiritismo nos ensina, revivecendo a essência do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o fundamento de toda a lei. Agora, para fechar a live, essa live maravilhosa, emocionante, a gente vê que vocês estão se emocionando, principalmente o Geraldo que falou agora. Eu vou pedir para vocês deixarem algumas palavras finais para nós que estamos no exterior
Somos trabalhadores e também frequentadores que buscam a luz nos nossos grupos espíritas fora do ambiente do Brasil. No Brasil tem um grupo espírita em cada esquina, é essa coisa maravilhosa. Aqui no exterior é bem diferente. Nós realmente temos um trabalho diferente dos trabalhos feitos no Brasil. Então, que mensagem vocês deixam para aqueles que buscam a luz aqui fora, e essa live vai ser vista, está sendo e vai ser vista por pessoas na Europa, na Austrália, no Brasil, aqui, em outros lugares do mundo? Que mensagem vocês deixam para nós, trabalhadores e frequentadores aqui no exterior? Começando com Carlos. Nós podemos colocar, Fernanda, sejamos cristãos. Allan Kardec registrou que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa. Então, sejamos verdadeiros espíritas cristãos, entendendo a proposta que Jesus nos trouxe, sem aquele ranço todo dos atávicos do nosso passado, não é, que colocamos a nossa interpretação e substituímos a proposta de Jesus pelos nossos interesses materiais, que possamos agora recuperar a essência dessa mensagem na nossa vivência. Como o Geraldo estava falando, muito importante que a gente compreenda a mensagem, que a gente entenda, mas principalmente que esse entendimento se expresse nos nossos atos. Portanto, não importa onde nós estejamos, somos cidadãos do universo. Nós não pertencemos ao Brasil, a Portugal, à Espanha, ao Canadá, aos Estados Unidos, à Rússia, à China. Nós não pertencemos a um país, nós somos cidadãos do universo. Nós reencarnamos neste momento em tal ou qual país. Mas quantas vezes já reencarnamos em quantos países? Então, que nós possamos nos imbuir desse sentimento de solidariedade e que esse sentimento nos una a todos. E que possamos seguir a orientação que Jesus nos deixou. Permaneçamos juntos. É lógico que nós teremos maneiras diferentes de agir. Cada país tem a sua cultura. Não existe forma no espiritismo e nem existe formato de espiritismo para fornecer para as pessoas. Nem o codificador teve essa intenção. Então, é lógico que cada país vai vivenciar a proposta, ter um movimento conforme a sua cultura e a sua realidade. E nós que estamos fora, eu estou vivendo hoje no 8º país, nesta encarnação, estamos no Caribe, em Barbados. A gente precisa respeitar a cultura do nosso semelhante. Não adianta querer viver um espiritismo à moda tal, à moda qual. Nós precisamos existir na cultura que nós encontramos, sem ceder nas suas bases, nos seus princípios, mas adequando naturalmente a convivência conforme as circunstâncias do país, conforme as condições do país, conforme a cultura que nós encontramos. Então, se nós queremos, de fato, auxiliar nessa proposta de divulgação da mensagem espírita, que é a mesma mensagem do Cristo, a moral é a mesma, não é? Conforme Kardec registra, que nós possamos viver conforme essa moral. A moral é a regra do bem viver. Que possamos nós viver conforme a moral que o Espiritismo nos apresenta, que é a moral cristã. E aí nós estaremos dando uma excelente contribuição para a divulgação do Espiritismo. Agora, se nós estamos fora e nós temos as nossas ideias particulares, ou nos vinculamos a grupos que têm suas ideias privadas e queremos que prevaleçam as nossas ideias particulares ou as ideias privadas do nosso grupo, é porque a nossa forma de ser, de fazer é melhor do que a dos outros, então nós estamos exatamente repetindo o que nós já fizemos séculos e séculos aí para trás. Agora a proposta é outra, é de nos unir de fato na religião natural que Jesus disse à mulher samaritana que chegaria o dia em que o homem a implantaria no mundo, em que a adoração não seria nem no templo nem no monte, mas que nós adoraríamos a Deus em espírito e verdade. Chegou essa hora, o Geraldo comentou agora, os tempos são esses.
Então, é o momento de viver essa realidade. Se nós podemos deixar algum comentário, não é? É nesse sentido de nós estarmos juntos e permanecermos juntos. Apesar das ideias serem diferentes, e serão mesmo, e é preciso que seja assim, mas que nós permaneçamos sempre juntos, pelo ideal que transcende as nossas personalidades e que transcende os nossos grupos. A causa é maior do que a transitoriedade do mundo. Tudo que nós possamos construir aqui na Terra vai passar. O próprio planeta, na situação em que ele se encontra, ele está passando, e ele vai passar, porque ele será, no futuro, um mundo sublime. E onde nós estaremos? Se não estivermos sintonizados com o processo, nós não teremos acompanhado e não estaremos aqui nesse planeta, estaremos em algum outro lugar, não é? Tentando recuperar o tempo perdido. Então, que possamos sintonizar com esses novos tempos. Os novos tempos são de fraternidade, de solidariedade e de caridade incondicional, o que para nós ainda é um grande desafio, mas é um desafio que nós precisamos enfrentar, e chegou o momento de enfrentá-lo agora. Olha, um monte de coisa, mano, que eu tinha pensado aí, você falou, não é? Tão bonito. Estava me recordando, Fernanda, da Boa Nova. A grande novidade das nossas vidas é a Boa Nova, que é o Evangelho de Jesus. E a novidade está exatamente em nós vivermos esta mensagem. Eu me recordo do André Siqueira, uma vez a gente gravando um programa Entre Dois Mundos, no intervalo, ele contou uma história rápida que ele aprendeu com o pai dele, que todo dia ele tinha que responder 3 perguntas antes de dormir. O que eu fiz de bom hoje? O que eu aprendi de novo nesse dia? E se eu vivi com alegria? Então, se nós podemos compartilhar uma mensagem, é a própria mensagem da Boa Nova que nos leva à prática de pelo menos alguma coisa boa ou algo de bom no dia. Que a gente possa catalogar no nosso currículo vivencial uma ação diária que seja positiva, que seja construtiva, que seja em benefício do próximo. Isso vai nos auxiliar nessa travessia, porque, como nos ensina Emmanuel, o bem que a gente faz em qualquer lugar vai ser o nosso advogado em toda parte. O que nós aprendemos de novo nesse dia? Todo dia a gente tem a oportunidade de aprender algo diferente para nos renovar. A gente só renova quando a gente se abre para o aprendizado. Isso é um processo de humildade que o Evangelho nos ensina. A Boa Nova nos traz esta renovação porque nos leva ao exercício da inovação que é diária, que é todo dia. A gente buscar o esforço de sermos quem a gente ainda não é. No protótipo do exemplo que nós buscamos, que é o nosso guia para ser seguido, que é o nosso modelo para nos servir de inspiração, que é Jesus. E o Evangelho, esse roteiro de vida, com o Espiritismo, que é uma luz que nos facilita caminhar, seguindo esse roteiro, com segurança, vai nos dizer que é preciso viver com alegria, entusiasmo, dentro, tus, Deus em grego, ismo, sistema. Então, sistema de Deus dentro de mim, é preciso ter entusiasmo. É tempo de esperança, de esperançar. Nós estamos atravessando momentos desafiadores, difíceis, mas é preciso sim colocar em prática a esperança, como o Mano falou, somando esforços, estando juntos, porque como Kardec pressagiou, nós temos hoje um momento de retorno à intimidade do coração e dos nossos lares para que o Espiritismo seja efetivamente implantado e possa promover a transformação desse nosso orbe de expiação e provas no mundo de regeneração. E isso é um retorno.
A pandemia nos leva a um retorno que a gente não queria, do qual a gente tinha fugido, que é um caminho natural, que é o caminho de seguir a Deus, de amar ao próximo, de não ter preconceito, de viver o evangelho, de se melhorar em cada dia. Por isso, viver com alegria. O júbilo, a boa nova é a mensagem da alegria, é a mensagem da esperança. Então nós estamos aí, como diria Charles Chaplin, com um dia novo, com uma página em branco, e nós podemos começar a escrever nesse dia mais um capítulo da nossa história, quiçá exitosa, a depender das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, na construção de um novo mundo que começa no coração de cada um de nós. Fernandinha, muito obrigado. Gratidão, mano querido, por aprender com você nesse momento. Gratidão, amigos queridos, pelo carinho, pela consideração. Um abraço virtual com as melhores vibrações que a gente possa compartilhar e um beijo no coração de cada um de vocês. Carlos, você quer falar alguma coisa? Agora, a consideração final. Você está no mudo. Está no mudo, Carlos. Oi, mano, você está com o microfone desligado. Está ouvindo? Sim, agora sim. Desculpem, eu desliguei porque... Fernanda, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui juntos. Obrigado, Geraldo, por compartilharmos, não só esse momento aqui, mas essa encarnação, né, nessa experiência espírita que nós estamos vivendo. E agradecimentos a você que nos acompanhou até agora, aqui nessa live, e os nossos votos de muita paz, de muita felicidade, de muita fraternidade. Como o Geraldo disse, o nosso abraço virtual, uma vez que a gente não pode se abraçar fisicamente, não é? Então vai o nosso abraço virtual a todos, e receba a nossa vibração de carinho aí junto ao seu coração. Muito obrigado, Fernanda. Não tenho palavras para expressar gratidão e falo por todos que nos assistiram e aqueles que ainda vão nos assistir eternamente, porque agora continua, né, como vocês falaram, no novo formato. Cada aprendizado, mas com tanto carinho de vocês e emoção, realmente fez desse momento um momento muito especial. É uma gratidão imensa que nós possamos absorver esses conhecimentos e que esse momento seja uma alavanca para as nossas ações. Muito obrigada, e a gente pede a você, Geraldo, para então nos conduzir num pensamento, agradecendo por essa live. Muito obrigada. Então vamos orar nesse instante, que lembramos de uma palavra tão importante na nossa vida, agora citada pela Fernanda, que é a gratidão. Um gesto de reconhecimento, de amor, de temperança, de irmandade, de doação, de altruísmo e de oração. Para dizer do fundo do coração a nossa gratidão a Deus pela vida e pelo dom da imortalidade que Ele nos concedeu. A nossa gratidão a Jesus pelo planeta Terra que nos serve de morada, o nosso lar. Agradecer a Jesus pelo Evangelho, que é o roteiro de nossas vidas. Agradecer a Ismael pelo Brasil, a nossa pátria, e agradecer a tantos espíritos protetores de tantas pátrias que aqui estão nos acompanhando. Agradecer também pela Federação Espírita Brasileira e por todo o trabalho voltado à evangelização, não só do povo brasileiro, mas de todos os povos, desses mais de 200 países em nosso planeta. Agradecer a Allan Kardec pelo Espiritismo, luz na nossa vida, que nos dá segurança nessa trajetória da verdade, na trajetória da vida imortal. Agradecer ao codificador pelo legado da fé raciocinada, que nos faz acreditar e ter a certeza num futuro que será melhor a depender de nós mesmos. Agradecer aos amigos espirituais pela bondade, pelo carinho, pela assistência constante
que tão assim compassivamente continuam nos velando, nos orientando. Agradecer aos nossos pais, à mamãe, ao papai, pela bênção da reencarnação. E podermos estar aqui hoje para dizer muito obrigado a todos vocês que estão conosco, sintonizados nas mesmas ondas da fraternidade, da solidariedade, do amor, da verdadeira caridade. E possamos assim, inspirados por esses nossos irmãos devotados e somados no trabalho em equipe, caminharmos unidos, fortalecidos, para vencermos esse momento desafiador que a misericórdia divina nos concede como bênção e oportunidade de aprendizado. Assim, quando nós nos sentirmos desolados, nos sentirmos sós, abandonados, entristecidos, que possamos evocar a presença de Jesus, abrindo as portas do nosso coração para receber a sua visita tão bem-vinda e dizermos: ah, Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não sofro, não choro, não há desalento, porém, tenho medo de esquecer, Senhor, teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda, meu mestre, que estás a me olhar. E assim, quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de ti. Obrigado, Jesus. Permaneça conosco, Senhor, assim também como estaremos contigo, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigada, queridos, meus irmãos, muito obrigada por esse momento, por esse aprendizado, pelo trabalho em parceria. Toca fundo o coração, como vocês são generosos compartilhando conosco o tempo, o conhecimento, esse carinho, essa amizade. Muito obrigada. Agradeço imensamente a vocês, continuamos juntos, conectados pelo coração, com toda essa comunidade, uma aldeia global. E a você que nos acompanhou até agora, com esse carinho, com os comentários, aqui com a presença, com a participação, um beijo, que os seus lares sejam visitados também pelos nossos benfeitores dos nossos grupos, pelos benfeitores da doutrina espírita, do mundo, principalmente Jesus. Boa noite a todos, corações entrelaçados.